natação. Vamos um pouco antes, então. Você é dançarina? Como você entrou Eu na comecei televisão? dançando, né? Porque eu dançava na minha cidade, assim, Qual de Coração, que é Juiz de Fora, né? Meu pai militar saiu do Rio, se aposentou e foi morar. Na verdade, assim, meu pai militar foi transferido para Brasília para levantar Brasília, né? Então, muitos militares foram para lá. Então, conheci a minha mãe, baiana, lá também, e lá eu nasci, eu e minha irmã, em Brasília. E aí ele aposentou e fomos para Juiz de Fora. Porque pertinho do Rio e tal, meu pai gostava, então a gente foi para lá. Você foi com quantos anos para Juiz de Fora? Eu fui com 13 anos para lá. E lá eu comecei a trabalhar numa banda de baile. Fui paquita, trabalhava com um palhaço e fazia paquita cover nas festas infantis. Então eu sempre trabalhei muito desde nova, assim, sabe? E com dança, sempre gostei muito. Você cantava, não? Não. Sempre dançando e fazendo panfletagem, fazendo trabalho como modelo, já fazia alguns comerciais na cidade também. Mas sempre almejando o estrelato. TV. É mesmo, Meu sonho, na verdade, era dar autógrafo. Eu achava aquilo demais. Eu não pensava, tipo assim, no dinheiro. A minha cabeça funcionava assim, nossa, deve ser demais alguém me reconhecer, né? Sempre funcionou assim, minha cabeça. Não foi a grana, né? Eu quero ter dinheiro para comprar tal coisa. Que louco. Mesmo precisando, eu precisava. De ser reconhecida na rua. Ser reconhecida, eu queria muito isso. Eu achava demais, sabe? Então, eu vi a oportunidade no concurso da Loira do Tchan. Quando a Carla Pérez saiu... Isso foi quando, hein? Nossa, acho que foi em 98, né? Foi no Faustão? Onde era esse... A final foi no Faustão. E parou o Brasil, né? Eu lembro disso. Um número gigantesco de inscritas. E aí eu participei sendo uma inscrita de Minas e a gente participava de algumas eliminatórias no Rio. E aí eu fui indo. Só que com a cabeça assim, se eu não ganhar, alguém vai me ver. Não é só o fato de ganhar. Isso, que eu acho que foi importante na minha trajetória o tempo inteiro. Sabe, eu nunca fiquei muito certo ou não. Tem gente que é assim, eu quero ser apresentador, vou fazer curso, mas eu quero ser apresentador. O que acontece Você não sabia, na verdade, o que você podia fazer. Mas você queria estar perto, queria estar tentando... Isso. Eu achava que, assim, ali é um lugar bom de ser vista. Porque tem televisão, tem um monte de gente, assim, ligada a isso. Então, se eu não conseguir ser a nova loira do Tchan, alguém vai me colocar para dançar em algum outro grupo, em algum programa de TV. Então, eu não fui... Assistente de palco. Isso, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Assim, eu tive muita sorte também, porque a família da Sheila Carvalho era vizinha da minha família em Juiz de Fora. Então, a gente... né? E aí, o irmão dela, sabendo que eu não tinha passado, né, indo para a final no Faustão, ele foi lá na minha casa e perguntou para meu pai se podia me trazer para São Paulo, apresentar para algumas pessoas que eu tinha uma grande chance de estar em algum programa de TV. E foi o que aconteceu. Meu pai deu a carta branca e eu vim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. E você veio para São Paulo? Vim para São Paulo. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Caramba. Fui a primeira vez. Peguei avião pela primeira vez, vim para São Paulo. Cheguei aqui, tinha uma pessoa de confiança. Mas você veio para morar ou só veio fazer testes? Eu vim para fazer um teste e ver se ficava, né? Então, eu fiz o programa do H, um teste para ficar lá, e com uma Gazette. Então, foi muito legal. E depois eu fui fazer o programa do Frota, que era na Record, o Galera. Mas você fez o H? Chegou a fazer? Fiz um tempo, mas quando eu podia... Esse empresário, ele falou assim, vou te levar pro o programa Galera na Record, que é do Frota. Se você gostar lá, você vê qual você se adapta melhor, qual é mais a sua cara. E eu me adaptei melhor no Frota. Então, eu fiz um tempo H e fui pro Frota. Então, eu fiz o Galera. Era na mesma época, então, que estava rolando, É. Porque o H explodiu uma época, né? Com a tiazinha, com a feiticeira. Sim. E veio do Frota. Quando eu fiz o H, a Joana não era feiticeira ainda. Ela era Gazette. É? Depois teve que ela, né, fez aquele boom e tal, e virou a feiticeira. Então, foi bem recente tudo. E no programa do Frota, você achou que ia ter ia aparecer mais? Eu gostei mais daquela coisa de esportes radicais sabe? Eu achei mais legal, assim, a dinâmica do programa. Eu gostava dos dois, mas sei lá, o meu coração pediu para eu ir pro Frota. E daí? Como foi? Eu gravava uma vez por semana, conseguia ir para Juiz de Fora, voltar. Tal. Até que chegou um momento que, assim, a gente gravava quinta e sexta. Não tinha onde dormir, né? E o cachê não pagava ficar no hotel, não dava, né? A galera não tem noção que o cachê não é essas coisas. O pessoal acha que
5 pau por participação. Não é assim, né? Porra, não dá. O que eu vou comer? É. Já pensou? 5 pau só por um programa. Não, é. Dá. Cachê é baixo, cara. Cachê é baixo. Cachê é baixo. E aí o Frota falou, olha, a Record paga uma casa pra mim, tem outros quartos lá. Tinha um amigo dele que morava com ele. E aquele jeitão dele, né? Ele, ó, você vai morar aí, mas, cara, cada um por si, hein? Você se vira pra ir pra gravar e tal. E foi bom, porque, pô, eu aprendi a andar de ônibus, ir pro lugar que eu tinha que ir, morava no Morumbi até. Aqui perto? Aqui perto. E foi muito legal pra mim essa época, sabe? E aí eu fiquei até acabar o programa. Acabou o programa, acabou a moradia, eu voltei pra São Paulo. E pra você Pra foi São legal, Paulo, pra Juiz de Fora. mas não se arrependeu, em nenhum momento. Falou, putz, é isso que eu quero fazer. Cara, não Nessa me hora arrependi. você sentiu, eu tô perto do que eu quero. Sim, tá se aproximando, sabe? Eu não podia desistir. Tinha muita coisa pra fazer desistir, né? E lá era a Vivi Fernandes ou você tinha um nome Me artístico? chamava Vivi. Ele me chamava de Vivi. Eu não tinha tanto foco, assim, sabe? Eu não tinha tanto destaque no programa, mas era importante, era legal. Minha cara já estava se tornando conhecida ali, sabe? E nesse meio tempo eu conheci um cara, ele falou, cara, mora aqui em São Paulo e você vai vendo que você vai correndo atrás das suas coisas. E aí eu entrei no Malandro, vi na televisão o anúncio. Precisa de malandrinha. Eu falei, cara, é aí agora, de novo. Que louco. Fiz o teste, fiquei lá 1 ano, e aí eu fui pro SBT. Você fez o teste e passou? Passei o teste. Pô, mas você Cara também, de pau. Você é muito cara de pau e iluminada, porque, pô, imagina quanta... Já tem muita gente fazendo. Muita gente. Mas já não passei em vários testes. Mas eu não É? levo isso como... Eu sempre reagi bem aos não, sabe? É? Porque eu sempre achava... Você cara, viu? esse não aqui, eu não ficava me punindo. Não passei porque eu sou assim, assado. Não era meu momento ali, Ou sabe? não era o que eles estavam precisando também, né? Exatamente. Porque até hoje a gente tem que participar de testes, né? Então, se eu for fazer uma peça de teatro, tem um teste de leitura ali. Se você não vai bem, você não consegue carregar aquele personagem, tem que ser outra pessoa, né? Então, eu sempre levei bem essa coisa de levar não, né? Então... E nesse teste pra malandrinha, você começou a fazer malandrinha e aí você acha que foi um passo à frente? Você teve mais destaque? Eu tive Por muito quê? destaque. Qual foi a diferença, por exemplo, do programa do... Porque ele dava muito destaque para as malandrinhas, né? Tá. Então, foi importante, sabe? Tanto Quando que ali a minha cara ficou muito conhecida. tanto que do Frota eu não lembrava, mas malandrinha ficou mais marcado, né? Sim. Você acha que é por causa disso mesmo? Então? Sim, porque a gente teve aquela... Tinha as chacretes, depois foram as malandrinhas. Sabe? A gente ele trouxe isso para os programas da gente ficar dançando de lingerie ou de biquíni. Isso foi muito chocante, entre aspas, né? Quebrou muitas barreiras então ficou muito marcado. E era muito tempo no ar, né? Era, não sei quantas horas no ar o programa. É mesmo? Era um Bateu programa... recorde, assim, bateu Ibope, Caramba. capa da Veja. Porque foi muito importante naquela época isso. E de lá eu fui pro SBT. E o Malandro, legal de conviver. Ele dá para vir para cá, acho que ele vem em fevereiro aqui falar com a gente. Vai ter muito papo. Pô, imagino, né? Muita Ele história. é elétrico, ele já era daquele jeito, é a mesma coisa sempre, né? E a galera acha que aquele personagem ele é assim na vida real, né? Ele tá sempre agitado, né? Eu raras pessoas que eu conheci, assim, que elas não são que aparentam. Sabe? Que a mesmo? gente vê na TV, né? O Frota. Ele tem um coração gigante, cara. Então, ele adotou uma época aquela ideia de ser bad boy, mas ele me ajudou muito. E todo mundo sempre acha assim, mas você ficou junto. Eu não tenho problema em falar. Se ficou, não, junto? nunca fiquei. Mas todo mundo acha. Ah, é? Que ele não me ajudaria se não tivesse alguma coisa, né? Em troca. E ele realmente me ajudou porque ele viu que eu estava muito afim, sabe, de acontecer. E nunca rolou nada. Nunca rolou nada. Até porque você falaria, não teria problema Então, de falar, eu não tenho né? problema, sabe? Qual o problema com de falar? isso? Nenhum. Então, eu falaria, mas não teve mesmo, sabe? Ele foi muito importante pra mim nessa época. Mas a galera tem que parar com essa mania de achar que se a mulher conseguiu alguma coisa é porque ela deu pro cara. Não é? Porque senão seria fácil, Seria fácil, exatamente. Não é só dar. Não, eu daria pra conseguir algumas coisas, se fosse fácil assim. Então. Não é. Mas em contrato, né? Tem que ter em contrato. Vai ter mesmo, né? Vai ter mesmo, porque eu tô dando. Eu tô dando furico aqui. Doido.